está na plataforma do Facebook, depois eu vou postar esse vídeo também no YouTube. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Para se inscrever no canal do YouTube é fácil. PR Adevaldo Oliveira, semeando a palavra, tá certo? Se inscreve lá, clica no sininho de notificação para você estar sempre recebendo aí as mensagens aí da palavra de Deus. E o título da nossa mensagem de hoje é: o sacrifício de Cristo é o suficiente, tá? Pastor, o que é isso? O que significa isso? Eu já vi muitas pessoas, né, equivocadas com relação a sacrifício, né, dizendo que você precisa sacrificar para que você possa alcançar o favor, a graça de Deus. E isso é equivocado, tá? O sacrifício de Cristo é definitivo, é único. Nós hoje vivemos por graça, e as pessoas não entendem isso. Elas dizem até, algumas já ouvi pessoas dizendo o seguinte: mas você vê apóstolos que morreram, foram sacrificados. Você vê aí Paulo, né, João, você vê tantos personagens como Estevão que passaram por sacrifício. Entenda uma coisa que nós temos que separar muito bem as coisas, né? Eles foram sacrificados por conta do Evangelho. Isso mesmo, foram sacrificados por conta do Evangelho. Mas o sacrifício que eles fizeram não os salvou. Eles foram salvos não porque eles foram decapitados, porque eles foram queimados, jogados em covas de leões. Eles não foram, não conquistaram o reino de Deus por conta dessas coisas. Tem até um texto aqui que muitos usam, né, que diz o seguinte: que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforços, sabe? Aí elas, está vendo? Tem que se esforçar, tem que sacrificar. Está vendo? João Batista, desde o tempo dele, é por esforço. O que isso significa? Será que você entendeu o texto como ele é? Será que você, Mateus 11, no versículo 12, fala sobre isso? E desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, ou o reino dos céus, né, é tomado à força, e os violentos o tomam por assalto. Aqui você tem que compreender que a partir desse versículo, Jesus mostrou a condição em que o homem mau, ele tenta tomar o reino de Deus à força. Ele tenta impedir o reino de Deus, decapitando. Acerca de João Batista, que tentaram calar ele, né, tomar o reino de Deus. E o reino de Deus continuou, porque o reino de Deus não depende de um indivíduo, tá? O reino de Deus, no sentido aqui, o homem mau tentando neutralizar o Evangelho. Eles tentam tomar a força, eles tentam roubar o reino de nós, tá? Aí anula o que muitas pessoas estão dizendo: tem que sacrificar, tem que se esforçar. Preste bem atenção. Não, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Hebreus capítulo 10, versículo 1, perdão, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E versículo 1 está dizendo isso, não a sua realidade. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aqui o apóstolo está dizendo, né, o livro de Hebreus é um livro que muitos atribuem a Paulo, né, apesar de não ter um autor definitivo, né, mas a maneira de falar determinam ou analisam que é Paulo. Não vou entrar nesse mérito, mas o autor de Hebreus diz que todos tentam, ano após ano, sacrificar para se aproximar, né, diante de Deus e assim adorar. Mas esses sacrifícios, eles não são perfeitos, são sombras apenas do que haveria de vir. E diz aqui no versículo 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados do seu pecado. Quer dizer, mesmo sacrificando, porque eles sacrificavam o cordeiro para perdoar ou purificar ou expiar os seus pecados, e eles pegavam o cordeiro,
colocavam o cordeiro na sua frente, o degolavam, imolavam o cordeiro, né? Sem defeito, sem mancha, sem mácula, o cordeiro perfeito. E eles matavam, mas o ano que se viria, era necessário fazer isso de novo, porque não era um sacrifício perfeito. Mas, no versículo 3 diz: contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Está certo? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agrada. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: o sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Era uma determinação da antiga aliança. Então acrescentou: aqui estou, Jesus falando, vim para fazer a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Que o sacrifício de Cristo fosse realizado, e Ele morresse na cruz, expiasse os nossos pecados, e assim tivéssemos acesso à graça. Então, diz aqui, Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o primeiro sacrifício foi feito e não teve sucesso, porque Ele não anulava o pecado. Mas o sacrifício de Cristo é perfeito. Então, o primeiro sai de cena e entra o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não são duas vezes. Você não precisa mais sacrificar. Pastor, eu subo o monte, o sacrifício lá no monte, orar. Não, esse sacrifício não é válido. Pastor, eu posso orar no monte? Não tem problema nenhum. Mas não é a ida ao monte que vai mudar a sua história. Não é sacrificar altas quantias de oferta financeira que vai abrir portas ou mudar a sua história. Ô pastor, não, eu não concordo com isso. Eu não sou o que estou dizendo. Está escrito aqui no texto, é a Bíblia, que diz que o sacrifício de Jesus foi oferecido uma vez por todas. Então, nós temos que entender que esse sacrifício é perfeito. E pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada hoje? Entenda uma coisa: nós somos salvos pela graça, tá? Vamos entender isso. Não é o meu esforço, não são minhas obras, não, nada disso. Nós somos salvos pela graça de Deus, tá? O que é graça? É favor imerecido. Romanos capítulo 10, versículo 10, eu gostaria de ler aqui para você, que diz o seguinte, preste bem atenção: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte: nós já somos salvos por meio de nossa fé em Jesus. Uma vez salvos, somos eternamente salvos. Quando o Senhor chegar, definitivamente seremos capazes, querido, de entrar no reino dos céus. Entenda isso. Se eu sou salvo, eu tenho a atitude de um salvo. Qual é? Livre do pecado, abandonando as práticas antigas. Porque eu sou salvo, porque eu tenho a salvação inserida em mim, há uma mudança de postura, há uma mudança de conduta. A santificação me faz negar a minha carne, a minha vontade, o desejo desenfreado. Consegue entender? Então, nós precisamos entender que quando o sacrifício, o derramamento de sangue é aceito por mim, eu recebo Jesus, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Preste atenção. Ele continua dizendo: isso não está, querido, agora me isentando de cometer falhas. Eu erro sempre, eu cometo erros sempre, mas a graça do Senhor, sabe, é poderosa em nós para mudar a nossa sentença. João 8, 34 até o 35 diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica sempre. E o que isso significa? Significa, portanto, que nós, quando vivíamos ao pecado, presos ao pecado, sabe, sem Cristo, desenfreados, nós não tínhamos domínio, nós ficávamos cativos pelos nossos erros. Mas Cristo morreu por nós, eu aceito, eu recebo o que Ele fez por mim na cruz,
e agora eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou filho, e eu fico na casa livre, porque, meu irmão, para isso Ele morreu por mim. Então, é necessário que venhamos entender, é necessário que venhamos compreender que nós fomos salvos pela graça, e nós temos agora um favor que eu não merecia, porque eu não era bom, eu era mau, como diz a Escritura, né? Então, nós precisamos agora simplesmente reconhecer o que Ele fez por nós, reconhecer o alto preço que Ele pagou por mim na cruz. Eu preciso agora dizer obrigado, Jesus. E porque houve redenção, houve mudança, houve limpeza, agora, por conta disso, não por obras, mas porque a graça me mudou, eu consigo andar glorificando a Deus com a minha vida. Eu consigo glorificar a Deus, eu consigo honrá-lo, eu consigo amá-lo, eu consigo revelar essa vontade, esse grande plano de salvação àqueles que estão à minha volta. Aleluia. Diz assim Efésios capítulo 2, se não falar a memória, no versículo 8, preste atenção, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ele diz, eu sou salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de você, não é o teu empenho, não é o teu esforço, não é a tua subida ao monte, não é eu orei de madrugada, sacrifício. Eu oro de madrugada porque eu tenho um prazer em oferecer a Deus sacrifício de louvor, e não vem de mim, é de Deus. É um dom, é um presente, sabe? Tudo que eu ofereço para Ele não vem de mim mesmo, porque, sabe, eu lembro que o apóstolo Paulo, ele citou, né? O apóstolo Paulo fala que a nossa carne, ela pende para a morte, Gálatas 5:22, né? Sabe? A nossa carne, meu irmão, é má, inclina-se porque não presta, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que maravilha, hein? Querido, que Deus conceda misericórdia, que Deus conceda a graça. Me perdoe, tá? Talvez você tenha sido ensinada ou ensinado diferente, mas analise o que eu estou te falando. Esse vídeo vai ficar disponível aí. Pega a sua Bíblia, pega um papel, caneta, faça anotação. Não acredite em tudo que se fale, não. Prove biblicamente. Foi o pastor que falou. Peraí, está escrito, está de acordo com a palavra. Nós precisamos seguir as Escrituras, não a lei de homens. Nós precisamos seguir a lei de Deus, tá certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu vou oferecer aqui, Kemily Santos, fica tranquilo, quem pediu foi a Flávia, e daqui a pouco eu volto com muito mais para você, e eu vou me despedir aqui, pessoal, no Facebook. Canta, Kemily Santos. Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus te abençoe e te ilumine, tá? Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus. À noite estarei de volta às 21 horas, toda terça e quinta-feira, à tarde, às 2 horas da tarde, com todos vocês, tá bom? Fica com Deus.